boa noite. Olá, boa noite. Empresários relatam repasses de 160 milhões de reais para Aécio Neves. Joesley Batista e o empreiteiro Sérgio Andrade prestaram depoimento à Polícia Federal. Promotores paulistas abrem inquérito civil sobre Alckmin por improbidade. A delação da Odebrecht citou 10 milhões de reais em caixa 2 de campanhas eleitorais. Ex-controlador da Prefeitura denuncia sistema estruturado de corrupção em São Paulo. Guilherme Mendes diz que o esquema se mantém nas administrações e vários partidos. Temer afirma que as investigações sobre o assassinato de Marielle avançam. A vereadora morta há mais de um mês foi homenageada na formatura dos novos diplomatas. 56 mil empregos com carteira assinada foram criados em março. É o melhor resultado para o mês registrado nos últimos 5 anos. Mais 3 painéis de vidro junto à raia olímpica da USP aparecem destruídos. O novo projeto, na Marginal Pinheiros, entra no lugar do antigo muro de concreto. O Jornal da Gazeta está no ar. Divulgadas hoje imagens da câmera de segurança da tentativa de assalto dentro de um ônibus na zona sul de São Paulo. Na ação, que resultou em um tiroteio, 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas. No terminal Jabaquara, na zona sul de São Paulo, que fica na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, perto de onde houve a tentativa de roubo ao ônibus da EMTU, os passageiros não falavam em outra coisa. O medo e a insegurança aumentaram depois do tiroteio que deixou 3 mortos e 4 feridos. Está generalizado, é em casa, é na rua, é no trânsito, é no ônibus, é em todo lugar. Você não tem segurança mais em lugar nenhum. Não sei aonde isso vai parar. Então você sai de casa acreditando que vai voltar sim, mas é bem complicado. A Polícia Civil está agora analisando as imagens de segurança do ônibus para tentar identificar os criminosos. Até agora, 2 suspeitos foram detidos, mas não foram reconhecidos por testemunhas. Na imagem é possível ver um dos assaltantes trocando tiros com o policial que estava de folga. Ele está no fundo do ônibus e não aparece. O suspeito se abaixa e é atingido. O rapaz força a porta e consegue sair do coletivo. Assustados, os passageiros também deixam o veículo. O caso ocorreu por volta das 4 da tarde de ontem. O ônibus intermunicipal fazia a linha Ferrazópolis-Jabaquara, na zona sul da capital paulista, já no limite com o município de Diadema. Segundo a polícia, o assaltante morto era Damião Barbosa Souza. Ele tinha passagem por roubo. O policial militar Elton Ricardo Cunha foi atingido por 5 disparos e também morreu. A outra vítima fatal foi o passageiro Felipe Amaro. O advogado tinha 24 anos, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O motorista e outros 3 passageiros ficaram feridos, um deles em estado grave. E há pouco a polícia informou que prendeu um suspeito de participação no caso. Rafael Barbosa, de 24 anos, foi preso em Diadema, na Grande São Paulo, após denúncia anônima e teria confessado a participação no crime. O Ministério Público de São Paulo abre inquérito para investigar o ex-governador Geraldo Alckmin do PSDB. A suspeita é de que caixa 2 em campanhas eleitorais. O Ministério Público de São Paulo quer saber se o então governador Tucano agiu de forma desonesta no exercício da função, com o objetivo de abastecer o Caixa 2 para a campanha eleitoral. Geraldo Alckmin, que é pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, é suspeito de receber 10 milhões de reais do Departamento de Propinas da Odebrecht. Em delação, a empreiteira disse que fez repasses para as campanhas de Alckmin em 2010 e 2014 e que o pagamento de pelo menos 8 milhões de reais tinha relação, mesmo que indireta, com a obra da linha 6 laranja do metrô, tocada pelo consórcio integrado pela Odebrecht.
Parte do dinheiro teria sido entregue ao cunhado do ex-governador, Adhemar César Ribeiro, que também é alvo da ação, ao lado de Marcos Monteiro, ex-secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, apontado como operador de Alckmin. O ex-governador nega, disse que vê a investigação de natureza civil com tranquilidade e que está à disposição para prestar esclarecimentos. Como trata-se de um inquérito na área civil, não há pena de prisão. Se for constatada a improbidade administrativa, Alckmin pode ser multado, perder o cargo público que estiver ocupando, ficar inelegível e ter os direitos políticos suspensos. Já na área criminal, quando renunciou ao cargo há 2 semanas, Alckmin perdeu o foro privilegiado. O inquérito contra ele, que estava no Superior Tribunal de Justiça, seguiria para a primeira instância. Mas o STJ decidiu enviar o caso para a Justiça Eleitoral e não para a vara criminal, como queriam os procuradores da Lava Jato em São Paulo. Em depoimento prestado ontem à Polícia Federal, o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, afirmou ter repassado 110 milhões de reais ao senador Aécio Neves, do PSDB, para a campanha eleitoral de 2014. No mesmo depoimento, o dono da JBS afirmou ainda que pagava 50 mil reais mensais ao Tucano. Também em depoimento, o empreiteiro Marcelo Odebrecht relatou a combinação de um pagamento de 50 milhões de reais a Aécio. 30 deles seriam repassados pela Odebrecht e 20 pela Andrade Gutierrez. Já o ex-ministro da Justiça de Temer, Osmar Serralho, afirmou que Aécio tentou interferir na Lava Jato. Joesley Batista, da JBS Friboi, disse que pagou o mensalinho entre julho de 2015 e junho de 2017, período em que a Lava Jato já estava a todo vapor. Segundo o empresário, o dinheiro chegava ao Tucano por meio de pagamentos feitos pela JBS à Rádio Arco-Íris, em Belo Horizonte, da qual Aécio foi sócio. Aos investigadores, Joesley falou que o repasse mensal foi um pedido de Aécio e que o acerto foi feito num encontro no Rio. O delator afirmou que o senador Tucano disse que usaria o dinheiro para custeio mensal de suas despesas. Joesley entregou à Procuradoria-Geral da República 16 notas fiscais emitidas pela JBS à rádio. Os recibos têm como justificativa a prestação de serviço de publicidade. Ao complementar sua delação, o dono da JBS relatou não saber se as propagandas de fato foram veiculadas, mas que a intenção dele era repassar a mesada para ter bom relacionamento com Aécio, que foi candidato à presidência da República em 2014. Na terça-feira, o senador virou réu no Supremo pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. Ele é acusado de pedir 2 milhões de reais a Joesley Batista. E outra denúncia recai sobre o senador. O deputado Osmar Serralho, do Progressistas do Paraná, disse que quando era ministro da Justiça de Temer, no ano passado, Aécio Neves o pressionou para alterar os rumos das investigações da Lava Jato. De acordo com o deputado, o senador Tucano pediu para nomear um delegado da Polícia Federal de sua preferência para investigar suas denúncias de irregularidades. Ao denunciar Aécio por obstrução de justiça, Rodrigo Janot, na época procurador-geral da República, sustentou que Serralho foi substituído no comando da pasta após pressões feitas por Aécio e outros parlamentares. Serralho ficou no Ministério da Justiça entre março e maio de 2016. Na terça-feira, quando o Supremo decidiu transformar em réu Aécio, a irmã dele, Andréa Neves, o primo Frederico Pacheco e o ex-assessor parlamentar Menderson Souza Lima, o ex-ministro falou das pressões do Tucano da tribuna da Câmara. Quem já foi candidato a presidente da República e que foi colhido em ligação telefônica com o acusado Joesley Batista, em que demonstravam revolta com minha conduta, quando ministro da Justiça, por me recusar a ceder às suas pressões, objetivando a indicação de delegado da Polícia Federal de sua preferência para investigar suas ações delituosas. Serralho disse ainda que também foi pressionado pelo senador Renan Calheiros, do MDB. Pressões semelhantes advieram do senador Renan Calheiros, ex-presidente do Congresso Nacional, multi-investigado pela Polícia Federal.
Por aí já se descortinam algumas das razões de alto nível político-partidário que instabilizaram minha permanência na pasta. E em depoimento à Polícia Federal, o dono da Andrade Gutierrez, Sérgio Andrade, disse que fez pagamento de 35 milhões de reais ao senador Aécio Neves. O repasse teria sido via o empresário Alexandre Ascioli, por meio de um contrato firmado entre a empreiteira e uma empresa de Ascioli. Aos investigadores, o empreiteiro disse que o recurso foi repassado como Caixa 2, mas a Polícia Federal trata o pagamento como propina. De acordo com investigadores, o contrato era de fachada para que o Tucano ajudasse as empreiteiras a participarem da construção da usina de Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia. E com a palavra, a defesa de Aécio Neves. Sobre a acusação de Serralho, o Tucano diz que nunca tentou interferir na nomeação de delegados. No caso do repasse de R$50 mil mensais de Joesley, a defesa disse que o Tucano jamais pediu dinheiro ao empresário e que Joesley age de má fé. Já sobre o depoimento de Sérgio Andrade, o advogado do Tucano disse que o senador não tratou de qualquer ato irregular com o empresário e afirmou que todas as doações eleitorais recebidas pelo senador e pelo PSDB foram devidamente registradas e declaradas à Justiça Eleitoral. Em nota, o empresário Alexandre Ascioli confirmou o repasse, mas negou se tratar de propina e sim investimento da Andrade Gutierrez na rede de academias. A empreiteira contesta, diz que não é e nunca foi sócia na rede. Já sobre a acusação de Osmar Serralho, o senador Renan Calheiros disse que não se prestaria a falar com o ex-ministro e que virou oposição ao governo Temer justamente quando o deputado assumiu o ministério. O diretor jurídico do grupo JIF, Francisco de Assis Silva, reafirmou que o presidente Michel Temer, o ministro da Casa Civil Eliseu Padilha e o ex-ministro Gedel Vieira Lima tentaram comprar o silêncio do doleiro Lúcio Funaro. As informações são do jornal O Globo. A confirmação foi apresentada em um complemento da delação de Francisco de Assis Silva. Ele relatou que Gedel, atualmente preso no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, lhe perguntou se Joesley estava cuidando do passarinho, em referência a Lúcio Funaro. Segundo o ex-diretor da JIF, Gedel também teria dito que Eliseu Padilha havia sido destacado por Michel Temer para cuidar deste assunto. Funaro acabou firmando um acordo de delação premiada em que disse que Padilha tentou monitorar a colaboração dele. Segundo Francisco de Assis Silva, em abril de 2016, quando o processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff estava quase no fim e havia perspectiva de Temer assumir o cargo, Joesley Batista, dono da JBS Friboi, o chamou e o apresentou a Gedel, que seria ministro do novo governo. O executivo da JIF disse que entre setembro e novembro daquele ano, ele teve mais alguns encontros com Gedel, já no cargo de ministro da Secretaria de Governo de Temer. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu arquivar a investigação contra 7 parlamentares do Partido Progressista, acusados de receberem repasses ilegais da empreiteira Queiroz Galvão. As doações somavam mais de R$2.700.000 e foram feitas ao diretório da legenda nas eleições de 2010, mascaradas como doações legais. A decisão de arquivamento por Fachin se deu após pedido da Procuradoria-Geral da República, que argumentou que não tinha indícios mínimos de prova para manter a investigação contra os 7 parlamentares do Progressistas. E além de Aécio, outros 5 senadores são réus na Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Já respondem ações penais na corte a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, Romero Jucá, que comanda o MDB, o ex-presidente do DEM, Agripino Maia, o ex-presidente da República, Fernando Collor, do PTC, e o senador Waldir Raupp, do MDB. A investigação mais adiantada é de Gleisi, que é acusada junto com o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, de receber propina de R$1 milhão desviados da Petrobras para a campanha ao Senado em 2010. Collor foi acusado de receber mais de 30 milhões por negócios da BR Distribuidora.
Já Jucá é acusado de pedir 150 mil reais para a Odebrecht para a campanha do filho em Roraima, em 2014. Em troca, atuaria em favor da empreiteira no Congresso. Agripino Maia foi apontado pela Procuradoria-Geral da República de ter recebido mais de 654 mil reais em sua conta pessoal entre 2012 e 2014 da construtora OAS. De acordo com a acusação, o senador teria ajudado a OAS a destravar repasses do BNDES para construir a Arena da Dunas, em Natal, para a Copa do Mundo. Raup se tornou réu sob a acusação de ter recebido propina de 500 mil reais, disfarçada de doação oficial, para sua campanha ao Senado em 2010. As primeiras investigações contra políticos na Lava Jato chegaram ao Supremo em março de 2015. E até agora nenhum político foi julgado. O primeiro caso a ter uma sentença será o do deputado Nelson Meurer, do PP. O julgamento do parlamentar deve ocorrer até o mês que vem, na segunda turma do STF. Depois, o colegiado deve julgar o processo de Gleisi Hoffmann. Além de Meurer e dos 6 senadores, há outros 3 deputados réus na corte. Vander Loubet, do PT, Fernando Faria e José Otávio Germano, ambos do PP. E são alvos de inquéritos no Supremo ainda outros políticos. As investigações contra eles estão em andamento e ainda não foram formalizadas em denúncias. São os casos, por exemplo, dos ministros de Temer, da Casa Civil, Eliseu Padilha, de Minas e Energia, Moreira Franco, ambos do MDB, da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, e de Relações Exteriores, Aloísio Nunes, do PSDB. Também estão nesta lista os senadores José Serra, do PSDB, os petistas Lindenberg Farias e Humberto Costa, os MDBistas Renan Calheiros, Garibaldi Alves, Jader Barbalho e Edson Lobão. Além da cúpula do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, e o da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM. Todos os parlamentares negam as acusações. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, se tornou réu pela 23ª vez. Ele e outras 24 pessoas vão ser julgadas por envolvimento em um esquema de desvio de recursos da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, a SEAP. Sérgio Cabral é acusado de corrupção passiva por ter aceitado a promessa de R$1 milhão de propina, ofertada pelo então secretário de Administração Penitenciária, Coronel César Rubens Monteiro de Carvalho, e pelo ex-subsecretário Marcos Vinícius Lips, considerado operador dos contratos da pasta. As investigações partiram de irregularidades no projeto Pão Escola, cujo objetivo é a ressocialização dos presos. Mesmo com diversas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado, Monteiro de Carvalho renovou o fornecimento de lanches para os presídios com a empresa Induspan. A estimativa é que o dano causado à SEAP seja de quase 23 milhões e meio de reais. O ex-governador está preso desde 2016 e há cerca de 10 dias voltou para o Rio de Janeiro. Ele está na penitenciária de Bangu, na zona oeste da cidade. As penas do ex-governador já ultrapassam 100 anos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O noticiário político virou um necrotério. Há cadáveres demais nas manchetes. São tantos e tão disseminados os escândalos que a ética deveria ser guindada ao patamar de tema obrigatório da temporada eleitoral. Ocorre, porém, o oposto. Numa disputa que envolve sujos e mal lavados, os maiores partidos, PMDB, PT, PSDB e seus satélites, não cogitam falar de corrupção a não ser em legítima defesa. Há um déficit ético no debate pré-eleitoral. O eleitor que for buscar nos discursos dos candidatos ou na propaganda eleitoral dos partidos os parâmetros morais para tomar suas decisões em 2018, arrisca-se a tirar não conclusões, mas confusões por conta própria. Misturando-se a confusão com a devoção, um candidato preso e inelegível como Lula pode figurar nas pesquisas como favorito. E Joaquim Barbosa, o algoz do PT no Mensalão, pode aparecer na 3ª colocação, mesmo sem lançar formalmente sua candidatura. Pesquisa do Datafolha revelou que 8 em cada 10 brasileiros desejam a continuidade da Lava Jato.
Com 84% de adeptos, a Operação Anticorrupção chega a 2018 como a maior atração política do país. O eleitor é incapaz de reconhecer honestidade na política e a política é incapaz de demonstrá-la. Num cenário ideal, candidato que não puder falar de corrupção sem recorrer ao cinismo deveria se abster de disputar. Como o ideal não existe, cabe ao eleitor desligar os cínicos da tomada. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandolo entrevista Cauê Macris, deputado estadual pelo PSDB e pré-candidato ao governo paulista, sobre as eleições. O presidente Michel Temer participou hoje no Itamaraty da formatura de novos diplomatas do Instituto Rio Branco. No discurso, ele exaltou a imagem da vereadora Marielle Franco, assassinada em 14 de março no Rio de Janeiro, e disse que as investigações sobre o crime estão avançando. A vereadora do PSOL foi escolhida patrona da turma de formandos 2018 do Instituto Rio Branco. Os pais dela, Antônio e Marinete Franco, estiveram no evento para receber as homenagens dos diplomatas. No discurso, o presidente Michel Temer disse que a ex-parlamentar era exemplo de solidariedade para todos os brasileiros e afirmou que a Polícia do Rio trabalha duro para identificar os criminosos. O inaceitável e covarde assassinato da vereadora chocou não apenas o nosso país, mas chocou o mundo. Marielle teve sua trajetória política brutalmente e covardemente interrompida. Mas seus assassinos não conseguiram, nem conseguirão, tal como disse o ministro Aloysio Nunes, matar o que ela representa. As investigações sobre o crime avançam com método e critério. As autoridades competentes trabalham para que os responsáveis sejam identificados e levados à justiça. O assassinato de Marielle Franco completou hoje 37 dias sem respostas. Amanhã, feriado de Tiradentes em todo o Brasil, o presidente Michel Temer deve fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. No vídeo gravado hoje em Brasília, para exibição amanhã, ele se comparou ao rebelde e disse que Tiradentes foi acusado e condenado por lutar e defender um Brasil livre, forte e independente. Temer afirmou que é muito fácil bater e criticar o governo, mas o importante é fazer algo pelo país. A chuva voltou a atingir a Grande Salvador hoje. Neste vídeo, gravado por um telespectador, é possível ver o volume da água no tradicional bairro de Ondina, inundando a famosa orla do Carnaval baiano nesta manhã. Nossa, impressionante essas imagens. Já aqui na Grande São Paulo, não tivemos mudanças e o tempo seco continua predominando. E o que todo mundo quer saber, né, é como fica o tempo no fim de semana. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Aqui no Sudeste, o tempo firme continua no final de semana em todos os estados. Como a gente vê no mapa, não há previsão de chuva desde o Nordeste catarinense até o interior nordestino. E olha, a chuva forte que tem atingido Salvador perde força na capital baiana amanhã, mas passa a atingir agora os estados de Sergipe e Alagoas. Portanto, fica o alerta aí para as capitais Aracaju e Maceió. Vamos ver aqui algumas temperaturas? Em Salvador, chove um pouco ainda de manhã, depois o tempo firma e a máxima chega aos 29 graus. Já na capital sergipana, temperaturas entre 23 e 28 graus, com tempo bem chuvoso. Em Floripa, faz até 28 graus à tarde, com tempo firme, assim como em Vitória, mas por lá a máxima chega aos 29 graus. Para São Paulo, o sol está garantido em todas as regiões e o tempo fica seco. Os índices de umidade relativa do ar estão em torno dos 30%, o que já é estado de atenção pela OMS, por isso é importante beber bastante líquido. Quem pretende aproveitar a praia pode contar com o sol, mas não muito com o calor, viu? Pelo interior, a máxima chega aos 29 graus em São José do Rio Preto e aos 30 graus em Ribeirão Preto. No litoral, não vai fazer mais que 26 graus em Santos e que 27 em Caraguatatuba. Aqui na capital, o tempo segue seco, pelo menos até o meio da semana que vem, e as temperaturas continuam amenas.
A mínima prevista para essa próxima madrugada é de apenas 14 graus. Amanhã à tarde faz 25. No domingo, máxima também de 25 graus. E na segunda-feira, a temperatura sobe um pouquinho e fica ali em torno dos 26 graus aqui na capital. Ex-controlador do município cita esquema milionário de corrupção no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente aqui de São Paulo. Guilherme Mendes foi demitido por Bruno Covas, do PSDB. Em entrevista à Rádio CBN, logo após deixar o cargo, o agora ex-funcionário da prefeitura citou suspeitas de desvios de 50 milhões de reais do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a participação de pelo menos 50 empresas. O FUNCAD é alvo de uma auditoria aberta em julho do ano passado, no Tribunal de Contas do município. O ex-controlador do município disse ainda que sua saída foi uma decisão política, já que ele defendia a suspensão dos contratos no valor de 7 bilhões de reais da parceria público-privada da iluminação pública. A PPP é alvo de denúncias gravadas sobre pagamento de propina envolvendo a ex-diretora do Ilume, o Departamento de Iluminação Pública, Denise Abreu. Não há um fator técnico que justifique. Não houve nenhum tipo de apontamento de ordem técnica que desqualificasse o meu trabalho ou o trabalho da minha equipe. Mendes destacou que as pastas da saúde e da educação são as mais almejadas por corruptos, já que recebem mais recursos, e afirmou que há um sistema de corrupção estruturado para favorecer qualquer partido que assuma o poder. Você tem práticas que são corriqueiras, por exemplo, cobrar dinheiro de ambulantes, por exemplo, deixar de fazer notificações e multas a menor. Isso tudo muitas vezes ocorre com servidores que estão ali e que trabalharam e vão continuar trabalhando com diversas administrações de diversos partidos. A prefeitura diz que todas as denúncias de corrupção ou irregularidades são investigadas com rigor. Continua a ser um mistério a quebra dos painéis de vidro que separam na USP a raia olímpica da Marginal Pinheiros. Hoje, mais 3 placas amanheceram quebradas. Foram 5 só esta semana. Os painéis de vidro têm 1,80 m de largura e 3,15 m de altura. E, segundo a prefeitura, são 5 vezes mais resistentes do que os vidros comuns. Tem 12 milímetros de espessura e uma película de proteção. Ainda não se sabe como eles foram quebrados. Desta vez foram 3 painéis. Na última quarta-feira, outros 2 foram encontrados estilhaçados. A prefeitura entregou a primeira etapa do muro de vidro da raia olímpica da USP há 15 dias, quando foram concluídos 500 metros da obra. O muro terá um total de 2,2 km. Começou a ser instalado em fevereiro e separa a cidade universitária e a Marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O trecho será monitorado por câmeras. O projeto está orçado em 20 milhões de reais e está sendo custeado por cerca de 40 empresas, sem custo para a prefeitura e a universidade. Eu acho que é vandalismo, mas a questão é assim, tem uma coisa que aqui tem patos que vêm do Canadá. Aqui tem uma fauna, uma avifauna super rica, né? Então o pessoal da biologia andou estudando tudo e pode matar essa fauna. Os frequentadores acabam ficando vulneráveis, né? Que as pessoas acabam não respeitando e, bem ou mal, o muro, por mais feio que ele fosse, ele protegia o ambiente e principalmente os animais que vivem aqui, né? Em março, o país criou 56 mil vagas formais de trabalho, sendo o melhor resultado para o mês em 5 anos. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados hoje. Foram criados 56.151 empregos com carteira assinada. É o 3º mês consecutivo de aumento das vagas. Segundo o levantamento, houve desaceleração em relação aos 2 primeiros meses de 2018. Em janeiro, houve alta de 77 mil empregos e, em fevereiro, 61 mil novas vagas foram criadas. O último resultado positivo para março foi em 2013, quando 112.450 vagas de trabalho foram abertas. O setor mais beneficiado pelas contratações foi o de serviços e o que mais demitiu foi o da agricultura. Ainda de acordo com o CAGED, um total de 204.064 empregos foram gerados nos 3 primeiros meses deste ano. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire.
Encontrar emprego tá osso, como se diz por aí. É morder um osso quase sem carne, quase todo mundo sabe. Mas devagarinho começam a surgir algumas oportunidades. Em algumas áreas e regiões está menos difícil do que em outras. Pelo que vimos no balanço mensal do mercado de trabalho com carteira assinada, a coisa vai melhor, mas devagar. Neste ano apareceram 204 mil empregos com CLT, em relação a 2017. Mas antes da recessão começar, em 2014, apareciam pelo menos 1 milhão de empregos a mais por ano. Onde a situação está um pouco melhor. Por enquanto, os setores que mais se destacam são o de educação, ensino, serviços médicos, hospitais, saúde. Não é apenas emprego para professor e médico. Ainda não se sabe muito bem o motivo, esses setores estão se recuperando mais rapidamente. Depois já fica mais difícil achar uma área que esteja mais animada. Na indústria, as montadoras, as fábricas de veículos saem na frente. Na construção civil, parece que o desastre enfim vai acabar. Mês a mês, o setor parou de demitir. No entanto, em relação ao ano passado, é o setor que ainda mais perde emprego. Deve melhorar um pouquinho ao longo do ano, mas não deve fechar muito além de zero em relação ao ano passado. A região metropolitana de São Paulo não parece ter um desempenho muito brilhante, a gente vê por aí pelas ruas. Mas entre as grandes metrópoles do país é a que está oferecendo um pouco mais de emprego, junto com Porto Alegre. Situação terrível mesmo a gente vê em Pernambuco e nos estados próximos, como Alagoas, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte. No conjunto, é a situação mais dramática do país, com perda feia de emprego, com carteira ainda. O Rio de Janeiro parou de afundar, mas parece que a construção civil apenas se estabilizou no fundo do poço, por enquanto. A melhora é lenta e pouco acelera desde o início do ano no país todo. O salário médio de quem é demitido é baixo, R$ 1.650. O de quem é contratado ainda é menor, R$ 1.500. Se a economia continuar nesse ritmo de recuperação lenta e não der para trás, na média vamos sentir um mercado de trabalho melhor lá por setembro apenas. Boa noite. Pela quarta semana seguida, milhares de palestinos voltaram a protestar na fronteira entre Gaza e Israel. Pelo menos 4 palestinos morreram e 83 ficaram feridos nos confrontos de hoje. Nos ataques contra as forças israelenses, centenas de palestinos atiraram pedras, colocaram fogo em pneus e soltaram pipas com panos em chamas pendurados. O exército reagiu com bombas de gás lacrimogênio e munição letal. Ainda de acordo com a agência de notícias France Press, 38 palestinos morreram em ações de soldados israelenses desde o início dos protestos semanais em 30 de março. Esse é o 4º confronto desde a convocação feita pela sociedade civil e apoiada pelo grupo radical Hamas, de 6 semanas de manifestações da Marcha do Retorno. O movimento palestino exige o direito de retorno de cerca de 700 mil palestinos expulsos de suas terras ou que fugiram durante a guerra que se seguiu à criação de Israel em 1948. Israel se opõe duramente contra essa demanda palestina, que representa um dos principais entraves para a paz na região. Políticos, policiais e lideranças da máfia de Palermo, na Itália, foram condenados hoje por ligação entre representantes do Estado e o crime organizado na década de 90. O julgamento, que começou em 2013, avaliou como crimes as supostas negociações entre políticos, policiais, funcionários superiores e mafiosos sicilianos para cessar os ataques que Cosa Nostra, liderada por então Totorina, para intimidar o governo. A Justiça da Itália considerou que as autoridades da época ofereceram redução de pena, entre outros benefícios, em troca de abandonar os ataques e acabar com a estratégia sangrenta do crime organizado italiano. Após a divulgação das sentenças de primeira instância do Tribunal de Palermo, que variam entre 8 e 12 anos, o candidato a primeiro-ministro pelo Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, disse que as negociações entre o Estado e a máfia existiram e agradeceu aos juízes o seu trabalho para a verdade. O Paraguai deve escolher entre a continuidade liberal e uma nova aliança reformista nas eleições presidenciais desse fim de semana.
O candidato apoiado pelo atual governo, Mário Abdo Benítez, tem uma larga vantagem à frente de Efraim Alegre, líder da oposição do país. No encerramento da campanha hoje, Abdo tentou se afastar do estigma do pai, Mário Abdo, ligado à ditadura paraguaia, afirmando que o país precisa de novas alianças para criar um novo futuro promissor. Mesmo com uma desvantagem numérica de pelo menos 25 pontos nas pesquisas de opinião e otimista com uma possível vitória, Alegre afirmou que será o presidente dos trabalhadores, da classe média e do campo. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Prestem atenção para este nome. Ele se chama Mário Abdo e com certeza vai ser eleito neste domingo presidente do Paraguai para os próximos 5 anos. O pai de Abdo foi secretário particular do ditador Alfredo Stroessner, que aterrorizou o país por 35 anos e foi derrubado em 1989. Mas o candidato à presidência não flerta nem com a ditadura e nem com o autoritarismo. Num Paraguai de menos de 7 milhões de habitantes e com 1/4 da população na pobreza, a democracia representativa é um instrumento civilizado suficiente para manter as desigualdades sociais. Mário Abdo aparece nas pesquisas com 25 pontos na frente de Efraim Alegre, que vem a ser também um partidário da livre iniciativa e de um sistema de impostos muito baixos para atrair investidores estrangeiros, sobretudo do Brasil. E as empresas do Paraguai pagam apenas uma taxa de 10% sobre os lucros. E não há, como aqui, um cipual de legislação tributária. É por isso que empresas brasileiras se mudam de Maricuia para o país vizinho e não perdem vantagens para exportar para o Brasil, e isso pelos canais do Mercosul. Se vencesse as eleições, o azarão Efraim Alegre imporia uma taxa sobre as exportações de soja, produto em que o Paraguai é o 4º exportador mundial. Mas Mário Abdo e o partido dele, o Colorado, são contra mexer nos impostos. Além do presidente e 17 governadores, os paraguaios vão eleger também 45 senadores e 80 deputados. E é no Congresso que as esquerdas podem ter uma presença maior. Elas são lideradas pelo bispo católico Fernando Lugo, que foi eleito presidente em 2008, mas que sofreu impeachment 4 anos depois, por causa de uma sangrenta repressão a uma disputa de terras. Uma última observação. Se o Paraguai fosse um pouquinho mais sensato para superar as desigualdades, bastariam programas sociais financiados com o dinheiro que o Brasil entrega mensalmente para pagar a eletricidade produzida pela Itaú Binacional, que pertence a ele e ao Brasil. É assim que o mundo gira. Boa noite. A Coreia do Norte anunciou agora à noite a suspensão total dos testes nucleares e lançamento de mísseis intercontinentais do país. E todas as bases de testes nucleares no norte serão fechadas a partir de amanhã. O anúncio acontece semanas antes do provável encontro entre Kim Jong-un e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A data da reunião ainda não foi confirmada. Um ex-padre paulistano vem chamando a atenção. Ele largou de vez a batina para se dedicar apenas às artes plásticas. As obras de Geraldo Lacerdini mesclam elementos humanos com o sagrado. Ele é um personagem que é a cara de São Paulo. Um católico ou um evangélico muito conservador vai achar isso aqui um absurdo. O absurdo é uma pintura do Espírito de Deus representado como uma mulher. A palavra espírito, em hebraico, que é ruá, né, ela não tem gênero. Ela pode ser masculino e feminino. Né? Aí eu peguei, então, essa ideia da possibilidade do feminino acontecer no espírito e pintei um quadro chamado Espírito de Deus, como mulher. Geraldo Lacerdini foi padre da Igreja Católica, mas sempre conciliou a batina com a arte. Vida dupla que algumas pessoas não entendiam. Quando um padre, quando um artista começa a se destacar muito, e o cara tá vaidoso, não pode ser assim, tem que ser diferente, tem que podar. Antes das pinceladas e das missas, Geraldo passou no vestibular de medicina. Ele tinha 16 anos, mas em vez de estudar, foi ser voluntário numa missão franciscana em uma região pobre da Bahia. Por vários meses eu tive uma refeição só por dia, né? Perdi quase 15 quilos já era magro na época, mas voltei de lá
com a cabeça virada. A cabeça virou mesmo e após 13 anos estudando, foi ordenado padre pela Companhia de Jesus, a mesma congregação do Papa Francisco, mas nunca deixou de pintar. Sua arte reverencia os injustiçados e provoca reflexões sem preconceitos, como na imagem de um santo meio homem, meio mulher. Eu quis construir uma peça que não se definisse, né? Uma peça andrógena, que ela tem traços masculinos, mas tem traços femininos. Por que isso? Porque nessa dimensão o gênero pouco importa. No total, foram 18 anos atuando pela Igreja Católica e, além de padre, o Geraldo também foi diretor de formação humana do tradicional Colégio São Luís, aqui de São Paulo, além de diretor de comunicação da própria Companhia de Jesus. Só que teve um momento que o amor pela arte falou mais alto e esta guinada definitiva na vida dele foi agora, em janeiro desse ano. Eu comecei a perceber com o tempo que a arte e o que eu produzia era mais potente, sabe? Ou seja, se eu tivesse a possibilidade de me dedicar só para a arte, né, eu tinha mais possibilidades de fazer melhor aquilo que eu estava fazendo. Geraldo acredita que terá mais liberdade para seguir mesclando o mundano e o sagrado na dose certa da mensagem que ele quer passar. É fácil fazer um quadro bonito, você acredita? É fácil fazer um quadro bonito. Um quadro para decorar. Facílimo fazer um quadro para decorar. Agora, fazer um quadro para defender as pessoas que precisam, para defender os mais pobres, para defender os injustiçados, isso é difícil, cara. É difícil porque são muitos olhares, né? Muitos olhares injustos, né? Agora o esporte, futebol. Na rodada de ontem da Copa do Brasil, São Paulo foi eliminado pelo Atlético Paranaense, mesmo jogando no Morumbi. Confira os gols. O São Paulo começou arrasador. O primeiro gol veio dessa belíssima assistência de calcanhar para Valdívia girar e fazer um golaço, 1-0. 9 minutos depois, Nenê recebeu livre na intermediária após jogada de Lisieiro e puxou para a perna direita antes de chutar. A bola ainda desviou em Thiago Heleno e enganou o goleiro do Furacão, 2-0. Aos 40 do segundo tempo, Lisieiro colocou a mão na bola dentro da área e o juiz deu pênalti. Guilherme cobrou e diminuiu para o time paranaense. No segundo tempo, Matheus Rossetto empatou a partida em 2-2 e selou a desclassificação do São Paulo, que tinha perdido o primeiro jogo por 2-1. Vitória e Internacional jogaram no Barradão. Iago derrubou Denilson na área e o árbitro marcou pênalti. Neilton foi para a cobrança e não desperdiçou. O Vitória devolveu o placar de 1-0 do jogo de ida e com isso a decisão foi para os pênaltis. O goleiro do Inter, Marcelo Lomba, até chegou a pegar uma das cobranças, mas Kaique foi além. O goleiro do Vitória defendeu as cobranças de Nico Lopes e Gabriel Dias. Por fim, coube a Neilton fazer o gol que colocou o Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil. Agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Não é que o São Paulo decepcionou mais uma vez? Que o jogo contra o Atlético Paranaense seria difícil? Não havia a menor dúvida. Mas sofreram um empate, pois está vencendo por 2-0 com 30 minutos de jogo. Foi uma punhalada nas costas do sofrido torcedor são paulino. Acostumado às glórias do passado, especialmente em meados dos anos 2000, quando foi campeão mundial, da Libertadores, tricampeão brasileiro, o fã do clube de tantas glórias padece de um jejum frustrante. Desde o último título nacional, ainda sob o comando de Muricy Ramalho, o São Paulo se apequenou e ganhou apenas um torneio oficial em 10 anos. O da Copa Sul-Americana em 2012, em jogo que teve apenas um tempo devido a uma briga generalizada no intervalo da partida contra os argentinos do Tigre. Muito dessa decadência tem a ver com a soberba e arrogância de dirigentes que pararam no tempo e acham que só o peso da camisa basta para conseguir vitórias. Ano passado, a equipe passou pela maior parte do tempo ameaçada pelo rebaixamento. E nada leva a crer que nesta temporada vai ser diferente. Sobre a Copa do Brasil, após sorteio, foram definidos os confrontos das oitavas de final. Santos e Luverdense,
Palmeiras e América Mineiro, Cruzeiro e Atlético Paranaense, que deve ser o jogo mais equilibrado desta fase, Vasco e Bahia, Grêmio e Goiás, Flamengo e Ponte Preta, Chapecoense e Atlético Mineiro e Corinthians e Vitória. Corinthians que apresentou novo reforço para a temporada. O esperado camisa 9 é o atacante Roger, que chega ao clube depois de uma passagem apagada pelo Internacional de Porto Alegre. Não é um nome de impacto, mas não deixa de ser uma esperança de gols para o Corinthians, que apesar de ter começado a temporada como campeão, apresenta notável limitação ofensiva. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista o deputado estadual do PSDB, Cauê Macris, e a presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo sobre as eleições. Até já. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, os desafios do PSDB na corrida eleitoral de 2018. A entrevista foi gravada. Entrevisto o deputado estadual do PSDB, Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e pré-candidato do PSDB paulista ao Senado. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Boa noite a todos. Bom, vamos começar falando do PSDB. PSDB que já não vem andando nas suas melhores fases, melhorou um pouquinho depois que definiu presidência, mas ações da justiça envolvendo lideranças, nomes ligados a governo, o próprio ex-governador Geraldo Alckmin com problemas na justiça eleitoral e o agravante com a situação de Aécio Neves, agora réu em ação penal no Supremo Tribunal Federal. O que é que o PSDB, o seu partido, pode e deve fazer? Que discurso ele deve apresentar para convencer o eleitor que ainda é o partido da retidão moral, como sempre apregoou, e que não é um partido igual aos demais envolvidos em escândalos de corrupção? Olha, Maria Lídia, primeiro dizer do trabalho que nós temos feito na reciclagem de quadros. Eu me colocar, por exemplo, como pré-candidato a senador da República já é uma dessas demonstrações que o partido dá oportunidade para as novas gerações também se colocarem e discutirem importantes cargos da República. Acho que essa é uma das características que nós temos tido. Não é simples, a sociedade tem mudado muito. Você pega 10 anos atrás, não existia celular, não existia internet. Hoje todo mundo tem informação na palma da mão em tempo real. E eu acho que a política ela precisa acompanhar esse processo de mudança e é exatamente isso que está acontecendo dentro do partido. E também na vida pública em geral. Os políticos estão se reciclando na maneira e como se comunicar com a população e como estabelecer qual linha de diálogo que é importante ser colocada para poder conversar com a sociedade. Uma sociedade arisca, uma sociedade que está diferente do que sempre foi, porque ela tem muito mais informação nesse momento, e nós precisamos ter essa clareza de passar para a população quais são os projetos para melhorar o dia a dia do povo. É interessante chamar a atenção que está tendo esse movimento, não só na sociedade, mas dentro do próprio PSDB, e a gente vê isso, novos nomes aparecendo e com um crescimento, de certa forma, rápido e significativo. Seu nome é um desses casos. Agora, como é que você descreve o que está sendo chamado novo PSDB? Olha, aí não é questão do novo, porque se confunde muito você ter renovação com idade. A renovação não é a idade das pessoas, a renovação é a mudança de mentalidade. É como você encara os desafios da modernidade, do que nós estamos vivendo. Que você pega a maior empresa de táxi do mundo, não tem um táxi, a Uber. A maior empresa de hotéis do mundo não tem um quarto de hotel. Bom, e como descreve o perfil do PSDB nesse sentido, essa nova mentalidade? É exatamente essa mentalidade, que são pessoas que estão focadas, trazendo um tom desenvolvimentista, um tom defendendo o Estado mínimo, e buscando, através da geração de empregos e renda, o futuro da nossa sociedade. Você não pode dar o peixe, você tem que ensinar como pesca e dar instrumentos. Eu acho que esse vai ser o mundo moderno.
né, o desafio do emprego, que eu acho que é o grande desafio do mundo, né, e como você conseguir situar os políticos que muitas vezes se encontram encastelados ainda, né, não entendendo as transformações, com a nova geração, que vem mudando a mentalidade, né, e discutindo o que fazer daqui em diante. Essa eleição, Maria Lídia, até os mais experientes não compreendem ainda o que vai acontecer em 2018. É verdade, a nebulosa é densa, né, nesse sentido. Mas ainda aqui na questão do PSDB tem uma situação que está sendo muito especulada, e eu quero ouvi-lo, que é relacionada a João Dória. João Dória tem aí uma carreira política meteórica. A maneira como ele foi eleito prefeito de São Paulo num primeiro turno, uma eleição de muita expressão no voto. E o que se especula é que o PSDB já questiona, discute a possibilidade de João Dória, ao invés de continuar candidato ao governo de São Paulo, se tornar o candidato do PSDB à presidência da República na eventualidade da candidatura geral do Alckmin não deslanchar. Essa possibilidade tem consistência, é admitida e é factível? Essa chance é zero, Maria Lídia. O Geraldo Alckmin vai ser o próximo presidente da República e nós temos a plena convicção disso. Discutir, né, e você mesmo tem entrevistado pessoas que debatem sobre pesquisa eleitoral, que colocam a pesquisa é uma fotografia do momento. A população sabe que depois do que nós vivemos ao longo do tempo, nós precisamos de estabilidade no país. Nós precisamos de uma figura, de uma pessoa equilibrada, previsível, que tenha condição de administrar o país e colocar o Brasil nos trilhos. Foi tentado e tem sido tentado ao longo do tempo, mas precisa de alguém eleito pelas urnas que possa colocar. E essa pessoa é o Geraldo Alckmin. O João Dória será candidato a governador do estado e trabalharemos muito, porque ele tem que ser eleito governador, até porque São Paulo vai dar João Dória vai dar um novo perfil a São Paulo. Até então, Geraldo Alckmin sempre trabalhou a estabilização do estado. São Paulo é diferente dos demais estados brasileiros porque é um estado equilibrado dentro das contas públicas. E o João vai trazer e vai dar um passo a mais, que é poder estabelecer São Paulo no mundo, trazer os grandes fundos de investimento, né, trazer parcerias público-privadas, ou seja, ampliar a geração de emprego e renda para as pessoas. Deputado, bom, seu nome já está aí oficializado como pré-candidato ao Senado na eleição desse ano. O nome de Ricardo Trípoli também, que é um deputado com história política, na administração pública também, secretário de Estado, secretário de município, etc. Ambos, tanto Trípoli como Cauê Marques, são pessoas que olham para o futuro, enxergaram em João Dória uma liderança importante, deram maior apoio a ele desde o primeiro momento. Eu quero saber a quem que João Dória vai apoiar, se é Trípoli ou Cauê Marques. Porque se vocês vão dividir essa bola, pode ficar complicado para o PSDB. Maria Lídia, eu em momento nenhum vou colocar o João nessa sinuca de bico. Eu acho que não é e não deve ser colocado para ele a possibilidade de escolha. Essa escolha é do partido, né, do PSDB. Eu coloquei o meu nome à disposição do partido e se o partido compreender que eu, com a minha representatividade, presidente da Assembleia Legislativa, um jovem de 35 anos que quer ir para o Senado para poder ajudar no processo de renovação de mentalidade que eu estava te colocando, né, colocando também uma outra figura, um outro ponto de vista a respeito de como se pensa Brasil, eu estou à disposição do partido. E se o partido entender que o nome é o Trípoli, eu vou compreender e vou apoiá-lo também. Né, eu acho que o PSDB está dando uma lição, né, de que a gente pode ter democracia interna. Muitas vezes colocam, tem dois nomes, vocês estão rachados. Em momento nenhum. O Trípoli tem as suas características, as suas qualidades, que eu reconheço como um bom nome. Né? Nós temos duas figuras colocadas. Né? Inclusive, tem se discutido também a possibilidade da Mara Gabrilli também se colocar como nome. Né? Então, assim, independente de quem seja, o PSDB tem que ser representado. E os quadros que estão sendo colocados são ótimos quadros e nós reconhecemos isso. E eu agradeço muito sua entrevista, é importante ouvi-lo, né, nessa reflexão sobre os tempos futuros que estão aí. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos.
O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Até segunda, tá? Até segunda, Gabriel. Bom fim de semana para você. Até lá. Jornal da Gazeta.